Oi, gente. Professor Adriano do canal Historiografando. Hoje nós iremos trabalhar o assunto de história específico para o concurso da Prefeitura do município de Crato, Ceará. Então, se você vai fazer esse concurso, preste atenção no que eu vou te falar aqui hoje na nossa aula interativa de história. Depois trago também geografia, trago atualidades para vocês. E se vocês ainda não se inscreveram no canal Historiografando, se inscreve, dá essa força para o professor. Mas se você já está no canal Historiografando e não conhece ainda o @historiografandotube, que é o nosso Instagram, dá um pulinho lá também e nos segue naquela rede social. Tá ótimo? Então vamos lá. Antes de iniciar, eu quero falar um pouquinho sobre a banca. A banca do nosso concurso é a URCA, a Universidade Regional do Cariri. Pessoal, eu vou trazer aqui alguns prints depois no Instagram, principalmente, por isso que eu peço que você dê uma seguida lá no canal também, porque essa banca me preocupa no quantitativo de questões que ela vem anulando nos seus concursos. Quando eu prestei o vestibular na Universidade Regional do Cariri, eu já me deparei, já era de praxe, nós vestibulando, saber aí que haveriam questões a ser anulada. Isso beneficiava quem? Sempre os vestibulandos. Por quê? Porque as questões que eram anuladas eram justamente as questões mais difíceis, mais tendenciosas. Então, a banca ela gosta de fazer isso, complicar a vida dela mesma, nem dos concurseiros e dos vestibulandos. Tá ótimo? Mas, problemas à parte, vamos estudar para tentar acertar um número máximo de questões para que nós não sejamos prejudicados. Porque quando acontece a anulação, você que se preparou demais, é complicado. Você não queria que acontecesse aquilo. Mas independente, vamos estar aqui estudando. Tá ótimo, gente? Hoje nós iremos falar sobre o processo de ocupação da nossa região do Cariri, pegando o gancho do núcleo urbano da Vila do Crato, pegando um pouquinho mais falando sobre o que esses colonizadores primários vieram buscar aqui na região do Cariri, o que eles acabaram desenvolvendo, qual era a relação com outros estados. Então tudo isso nós iremos ver aqui. Digo para vocês que essa aula ela não tem um cargo específico, mas se você vai fazer para professor de história que exige um pouco mais de conhecimento, eu vou estar puxando a orelha de vocês para esse lado. Se vocês irão fazer para a guarda municipal, eu digo necessário para vocês também, ou qualquer outra área, tá bom? O processo de ocupação da chamada região do Cariri, ela seguiu os mesmos moldes do resto do Brasil, quanto ao massacre aos povos que aqui viviam. Quando você lê até o ponto aqui viviam, você só vai ficar com as informações necessárias. Se você vai fazer para nível médio ou nível fundamental, isso aqui já resolve a tua vida. Agora, se você vai fazer para um cargo de nível superior, você tem que saber um pouquinho a mais. Nível médio também é necessário saber um pouquinho a mais. Por quê? Porque a banca pode explorar essa área. Quando eu digo que a ocupação da região do Cariri, que é a região justamente onde congregam várias cidades, e o nosso município do Crato está dentro da região do Cariri, ela não foi diferente do que aconteceu em outras áreas do Brasil. Como assim, professor? Não foi diferente. Quando eu falo para vocês do massacre aos povos indígenas que aqui viviam. Ou os povos, aí está povos, mas eu falo para vocês indígenas. Porque aconteceu na nossa região do Cariri e outros estados vizinhos, como foi Pernambuco, Paraíba, o que nós chamamos de Guerra dos Bárbaros. Guerra dos Bárbaros. Guerra dos Bárbaros. Esse evento ele foi justamente um processo de ocupação do interior, uma interiorização. E essa interiorização veio acompanhada de quem? De expulsão indígenas, de expulsão de povos que estavam naquela região. E essa expulsão não era pacífica, não era uma expulsão amistosa em troca de alguma coisa, como foi lá na beira do litoral, quando eles chegaram com as miçangas, as bugigangas, e trocaram por a madeira da vez que era o pau-brasil. Aqui foi realmente violenta. A Guerra dos Bárbaros, um dos eventos mais violentos contra os indígenas que estavam nessas regiões, ela gosta de ser abordada pela banca URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, que irá fazer esse concurso. Então, para você que vai fazer o concurso para nível médio ou superior, atente-se a essa especificação maior de informações. Tá ótimo? É fato comprovado que os colonizadores devassaram o Cariri entre 1660 e 1680. Devassaram, tá ótimo? O Cariri entre 1660 e 1680, perseguindo índios e conquistando novas terras a serviço da coroa portuguesa, como relata o historiador Padre Antônio Gomes
de Araújo. Exatamente, pessoal. Então, caiu lá na sua questão dizendo que a ocupação foi pacífica dessa área da região do Cariri. Errado, viu? Está totalmente errado. Ela seguiu os mesmos moldes do resto do Brasil, violenta, através de massacre, através de guerra. Aqui, especificamente, a Guerra dos Bárbaros. As nações cariris, ou seja, os indígenas da tribo Cariri, ou grande nação Cariri, eles sofreram bastante com esses massacres. E foi daí aonde elas começaram a se dividir. Essa nação começou a se dividir. Outras subdivisões, como é o caso da tribo Ansu, uma corruptela dos cariris, foi justamente por conta da Guerra dos Bárbaros. Os índios começaram a fugir dali do sopé da Chapada do Araripe e atravessar para o lado pernambucano, para o lado paraibano. Então, essa guerra, ela ocasionou o quê? Várias subdivisões da grande nação da tribo dos cariris. Beleza? Tranquilão? Continuando aqui, ó. As primeiras sesmarias caririenses, elas datam de 1703, apesar de já preexistirem colonos fixados ao solo. Olha só, informação importante. As primeiras sesmarias, elas ocorreram a partir disso aqui, ó, dessa data. Agora, eu quero atentar para você ao contexto que essas primeiras sesmarias, elas podem até ter sido as primeiras, como está aqui no documento, mas já preexistiam colonos fixados aqui na região do Cariri. E esses colonos que aqui já estavam, faz com que essas primeiras sesmarias, né, passe a ser entendida assim, que elas não foram os primeiros núcleos de quê? De povoamento da região do Cariri. Tá ótimo, porque aqui já preexistiam colonos fixados ao solo, dentre eles muitos de origem da onde? Ó, da Bahia. Aí aqui novamente aprofundo para você que vai fazer para professor de história, um cargo superior, ou mesmo qualquer outro cargo, tá certo? Que precise aprofundar. Que essas galeras que já estavam aqui, ou seja, esses colonos que aqui já estavam fixados no nosso solo, eles advieram da Casa da Torre, lá na Bahia, dos Garcias Dávila, pelos caminhos de dentro. Então, cuidado aqui com essas informações superficiais que eu estou trazendo, aprofunde-se cada vez mais. Dando origem a quem? As vilas de Crato e Jardim. Cuidado, a banca poderia pegar Crato, por ser uma cidade muito grande, e complementar com outra cidade muito grande vizinha ao Crato, a cidade de Juazeiro. E estaria errado. A gente tem aquela tendência, né? Cidade grande é porque no passado tinha uma importância elevada. Errado. O Crato, como cidade, Juazeiro pertencia outrora ao Crato. Era como se fosse um bairro do Crato. Juazeiro depois veio conseguir a sua emancipação política da Vila do Crato. Tá vendo só como é interessante, né? Então, Crato e Jardim se destacaram como sendo aqui o centro principal no cenário urbano colonial da região do Cariri desse momento. Inicialmente, buscavam encontrar grandes jazidas de metais preciosos. Quem? Esses colonizadores que aqui chegaram. O objetivo deles era pegar toda essa chapada do Araripe, belezura pura, né? E explorar as jazidas de metais preciosos, acreditando que haveria sim a possibilidade de encontrar esses metais preciosos. Então tá aqui o objetivo porque eles vieram para cá. Ó. Não foi estabelecer o segundo produto que nós iremos falar daqui a pouco não, que é justamente a cana-de-açúcar. O objetivo primário não foi a cana-de-açúcar. O objetivo primário foi esse aqui, ó. Coloca aqui, ó. Primeiro objetivo, as jazidas de metais preciosos. Principalmente por pensar que naquelas serras, ou seja, naquelas terras, era possível existir o ouro. Não encontrando metais preciosos, os primeiros colonizadores buscaram desenvolver uma atividade mais compensadora, que trouxesse lucratividade de modo mais rápido. Sendo assim, foi implantado o cultivo da cana-de-açúcar, a segunda alternativa, permitindo uma maior integração com a economia açucareira da zona da mata pernambucana, utilizando-se principalmente da mão de obra negra. Pronto, aqui eu tenho mais informações importantíssimas para você que está preocupado em tirar tudo possível e levar para o dia da tua prova. Gente, a primeira atividade que eles vieram buscar aqui foi através dos metais preciosos. Não encontrando os metais preciosos, eles lograram êxito numa segunda tentativa, mas não em metais preciosos, em si na cana-de-açúcar, colocando bem aqui, segunda. Então, isso com a cana-de-açúcar, com o desenvolvimento, com o desenrolar dela, permitiu-se uma integração com a economia açucareira que estava alto lá no estado vizinho, no estado de Pernambuco, na zona da mata, ou seja, naquela faixa de transição
onde o açúcar se desenvolvia através da plantation em Pernambuco. Pernambuco era o polo irradiador juntamente com a capitania de São Vicente. Então, quando o Cariri desenvolveu a cana-de-açúcar, a economia iria estar atrelada a quem? A Pernambuco, a zona da mata pernambucana. Utilizando-se principalmente, aí aqui você vai fazer o concurso para nível superior. Lembra lá do Eurípides Fune? Pois bem. Então, quando ele falou lá na sua apostila, você que estudou, você que fez todo o processo de preparação aqui na URCA, quando ele fala justamente da questão da escravidão, lá na sua apostila ele cita em alguns momentos que no Ceará não pode se falar que houve escravos aqui na região do Cariri. Cuidado, viu? Cuidado. Se você não leu as demais partes, as demais páginas da apostila, isso vai transparecer com o Eurípides falando isso. Cuidado. Mas ele diz que não houve nas primeiras páginas um número expressivo, mas na frente ele cita que a contabilidade do número de escravos aqui na região do Cariri. Tá ótimo? Então, se você não leu essa apostila, deixou as páginas próximas a ler depois e teve preguiça, então cuidado com isso, viu? Isso pode te atrapalhar na tua vida, do teu concurso público. Então, houve sim a mão de obra negra em pequena quantidade, mas houve. Tá ótimo? Trabalhando justamente nos plantéis de Barbalha, na região do Cariri. Tá ótimo que ali é o centro irradiador da cana-de-açúcar e da rapadura que começou a ser um dos atrativos econômicos da região do Cariri, do sul-cearense. Foi com a extinção da Companhia de Ouro de Minas de São José dos Cariris em 1758, então não encontraram ouro, a companhia tinha que se desintegrar, né, que se desenvolveu principalmente o plantio da cana-de-açúcar e outras atividades ligadas à pecuária e o comércio. Então não foi só a cana-de-açúcar, a pecuária e o comércio também foram os produtos que deram um boom maior à economia do Cariri cearense, dando origem aos primeiros núcleos urbanos da região do Cariri. Tá ótimo? Então foi graças aos plantéis da cana-de-açúcar, pecuária e o comércio que surgiu aqui a nossa vila do Crato. Então vai colocando essas informações aí na tua anotaçãozinha importante. Agora, aquilo que as bancas tradicionais cobram em concurso público e que eu não vejo a URCA cobrando nessa pegada aqui, que é justamente o quê? Um pouco mais de geohistória. Quando eu digo para vocês aqui, ó, o município do Crato, reconhecido como importante centro regional cearense, está localizado no centro da Chapada do Araripe, limitando-se ao norte e nordeste com os municípios de Farias Brito, Vaz Alegre, Caririaçu, ao sul e sudoeste com os municípios de Morelândia, Pernambuco, Exu, Pernambuco, minha terra, né? No estado de Pernambuco, tá ótimo? Ao leste e sudeste com os municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha, e ao oeste, noroeste com os municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri. Todos esses aqui, gente, são municípios cearenses, exceto Exu e Morelândia. Os distritos que compõem o município são... Aí tá aqui, tá certo? Os distritos que compõem o município do Crato são... Aí pegue todos esses daqui e faça aquela leitura. Eu não vejo a banca, a URCA, por ser uma banca muito complexa, perguntar a você ali as divisas, né? Os limítrofes com o município do Crato. Não vejo muito bem ela cobrando isso. Porque as bancas tradicionais, se você pegar, vai estar lá uma questão sobre isso aqui, ó. Isso aqui é o que as bancas tradicionais não deixam de cobrar. Quer ver? Só pega uma prova aí do teu município, pega uma prova aí de outros municípios e você vai ver que a banca cobra. O município Y faz divisa ao sudoeste com... Aí começa lá a embromar e você vai ter que decorar. Então eu não vejo a URCA cobrando a questão assim, mas para efeito de desencargo de consciência, eu espero que você anote todas as observações importantes e pegue aquelas que você acha e considera assim também de relevante valor para a sua prova. Gente, 15 minutos de videoaula é um pouco tempo, mas muito conhecimento aqui dado hoje e aprendido nesse encontrozinho rápido e breve. Espero que vocês tenham gostado. Favorita esse vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.